Olá, pessoal! E aí? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréa. Vamos comigo? A nossa aula é de número 21. O eixo é matéria e energia. O objeto de conhecimento é a posição do Brasil no planeta e as estações do ano. A habilidade é relacionar os conhecimentos sobre os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a eventos da natureza. Relacionar também a posição do Brasil no planeta com a diversidade das estações do ano. Mas antes, como sempre, vamos para a nossa leitura de leite. Alguém pode até perguntar, mas por que é que essa professora traz poema, poesia em aula de ciência? Porque a arte está em todo lugar. E não existe lugar maior, para mim, ou melhor, que ver a arte na natureza. Nos astros, né? Na chuva que cai, no mar nem se fala, sou apaixonada por ele. Vamos lá? E o título de hoje, da nossa leitura de leite, é Canção da Primavera, de Mário Quintana. Vamos lá. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando em torno do catavento. Dancemos em bando, dancemos todos. Dancemos amadas, mortos amigos, dancemos todos até não mais saber o motivo, até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. E aí, o que é que vocês acharam? Que poema maravilhoso, né? Ai, sou apaixonada porque eu amo poesia. Vamos para a nossa aula? Antes, vejam só, deixa eu primeiro falar um pouquinho com vocês. A nossa aula anterior foi justamente sobre as estações do ano no Brasil e no mundo. E nós vimos que no Brasil as estações do ano não acontecem assim direitinho, como por exemplo nos Estados Unidos, no Japão, que aí no outono as folhas caem, né? A neve vem no inverno, é bem frio, e na primavera floresce tudo de novo, não é? Aqui no Brasil não é bem assim. Alguns estados até acontece desse jeito, outros não. Mas por quê? Sabe por quê? Porque depende da localização onde o Brasil está no planeta. E aí nós vamos aprender um pouquinho. Vamos lá? Vamos aprender sobre solstício de inverno e verão e equinócio de outono e primavera. Em alguns momentos, ao longo do movimento de translação, vocês lembram que movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Pronto, beleza. Lembra que dura um ano? Então, vejam só. A Terra, né, nesse movimento de translação, ela inclina-se em relação ao Sol, fazendo com que os raios solares incidam de maneira desigual nos dois hemisférios. Hemisfério é a parte do globo, hemisfério norte é a parte de cima e hemisfério sul a parte de baixo. Então, isso o que é que acontece? Como resultado, as estações do ano marcadas pelos fenômenos astronômicos conhecidos como solstícios e equinócios, tá certo? Então, vamos lá. Para isso, vê só, eu trouxe um videozinho para explicar melhor o que é isso, solstício, equinócio. Vamos ver? Vamos lá! Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Agora que você já viu sobre a translação e sobre as estações do ano, vamos falar sobre quando os hemisférios atingem o seu ponto máximo e mínimo de iluminação solar. Vamos rever o efeito da translação da Terra. Como podemos ver, neste ponto, o hemisfério norte está mais iluminado pelo Sol. Sendo assim, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul.
Mas existe um determinado dia em que o hemisfério alcança sua iluminação máxima. O que quer dizer que o dia dura muito mais do que a noite, no caso do verão, e onde a noite dura muito mais do que o dia, no caso do inverno. Estes dias específicos chamamos de solstícios. Desta forma, no verão, temos o solstício de verão e no inverno, o solstício de inverno. Mas existem também os pontos em que o Sol fica alinhado com o Equador, equilibrando a iluminação, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e a noite dura tanto quanto o dia. Estes dias são chamados de equinócios, e temos então o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Os solstícios ocorrem geralmente nos dias 20, 21 ou 22 de junho e dezembro. Já os equinócios costumam ocorrer entre 22 ou 23 de setembro e 20 ou 21 de março. Lugares como os polos da Terra podem ter sol durante vários dias seguidos, sem que o sol se ponha no horizonte durante o verão, mas no inverno não irá aparecer durante meses. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Vocês viram, pessoal, né, o solstício de verão e de inverno. E um detalhe, tá? Quando está em solstício de verão, na parte de cima do hemisfério norte, aqui na parte de baixo, que é o hemisfério sul, né, é de inverno. E quando aqui é de verão, lá é de inverno. E quando lá é primavera, aqui, eu digo aqui porque é onde o Brasil faz parte do hemisfério sul, né? Tá mais para o sul. Então aqui é outono. E quando aqui é outono, lá é primavera. E quando aqui é primavera, lá é outono. Vamos ver? Vamos ver a posição do Brasil no hemisfério. Observe aí nas imagens, ó. O Brasil, né, ele é um país extenso que ultrapassa ao norte a linha imaginária do Equador e ao sul a linha imaginária chamada do Trópico de Capricórnio. Se vocês olharem aí, tem umas linhazinhas que mais na frente eu vou falar no próximo slide, né, que tem os nomes Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Então o Brasil fica mais ou menos aí, ó, entre a linha do Equador e a linha do Trópico de Capricórnio. Ó, os países que estão entre as linhas do Trópico de Câncer e de Capricórnio são considerados países de clima tropical. Os países que estão nessa faixa recebem mais luz e calor do Sol o ano inteiro e, por isso, apresentam temperaturas anuais mais elevadas. Podem ver aí nessa faixinha, ó, é clima tropical, o Brasil ali, ó. Então, por isso que as estações acontecem diferente. Mas vamos ver mais um pouquinho. Ó, o que é a linha imaginária do Equador e o que são esses trópicos, professora? Vamos ver? Vamos descobrir? Vamos lá, olha para cá. Ó, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Vamos ver. A linha do Equador é uma linha imaginária responsável pela divisão do globo terrestre em dois hemisférios, como se dividisse o globo ao meio, tá certo? Em duas bandas. Hemisfério norte e hemisfério sul. O planeta Terra possui dois trópicos. São eles Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Os trópicos são linhas imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, que circulam a Terra inteira. Essas linhas estão dispostas no hemisfério norte, acima da linha do Equador, como vocês estão vendo aí, que é o Trópico de Câncer, e abaixo da linha do Equador, que é o Trópico de Capricórnio. Deixa eu voltar, ó. Deixa eu voltar as linhas. Vejam, ó, Trópico de Câncer, o Equador, né, que é no meio. Estão vendo aí o mapazinho do Brasil, ó, ele corta, né, um pedaço do Equador. Temos em cima o Trópico de Câncer e logo abaixo o Trópico de Capricórnio. Mas vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho. Agora vocês vão ver um vídeo, tá certo? Para a gente entender por que, né, qual a importância de saber, né, do posicionamento, todo esse conhecimento que é importante, que melhora a vida. Vamos ver um pouquinho do vídeo para saber
o que é o posicionamento, localização? Vamos lá, vamos ver a importância. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. E aí, pessoal, viram como é importante? Ah, professora, foi muita informação, realmente. Tem muitas coisas que vocês vão aprender ao longo dos anos, essa questão de latitude, de altitude, mas viram como é importante saber onde está a linha do Equador, né, e os trópicos, e onde fica o Brasil? Vamos ver lá. Ó, Brasil, um país tropical, né? No Brasil, por ser um país localizado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio,
e está situado bem próximo da linha do Equador, as estações do ano possuem características um pouco diferentes, variando de acordo com a região e tipo climático. As estações que mais predominam são o inverno e o verão, mas podemos sentir os efeitos do outono e da primavera em algumas regiões. Vamos ver lá, pessoal? Diversidade das estações no Brasil. Na maioria das regiões, a primavera marca o início do período chuvoso nas regiões do centro-oeste, sudeste e sul. Já nas regiões norte e nordeste, essa estação marca o início do período de escassez de água. Já no verão, é bem parecida em quase todo o Brasil, com temperaturas elevadas, E a presença de muitas chuvas, em especial no centro-oeste e sudeste. No nordeste é bem diferente. Nessa estação, os dias são mais longos que a noite. Também ocorrem muitas chuvas rápidas, as famosas chuvas de verão, mas também pode ocorrer grandes tempestades e trovoadas. O outono é a estação típica de redução de temperatura, quer dizer, a temperatura vai diminuindo um pouquinho, Só que é pouco percebido, principalmente na região nordeste. Mas no centro-oeste, sul e sudeste, principalmente com as regiões de serra, montanhas, as temperaturas caem gradativamente, ou seja, fica mais frio, tá certo? No outono que está chegando o inverno. Já o inverno, a estação mais fria é bem perceptível na região sul, chegando a temperaturas negativas, cai até neve, Isso ocorre porque essa região, a região sul, está abaixo do Trópico de Capricórnio. Já na região norte, ocorrem chuvas, apesar da baixa temperatura. Tal fato se dá porque a região norte está próxima ao Equador e também porque há muita vegetação e uma grande quantidade de rios. Na região centro-oeste e sudeste é o período em que há a menor queda de chuva, e a baixa umidade, o que favorece o surgimento de doenças respiratórias. Aí vejam só, agora a gente vai ver por regiões, tá certo? Vamos lá, senão não dá tempo. O Brasil está dividido em 5 grandes regiões. Norte, que é essa parte verdinha aí do mapa, Nordeste, marrom, que é onde nós moramos, onde fica o Brasil, e Vitória de Santo Antão. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No Brasil, as estações do ano iniciam-se oficialmente nos dias de solstício, que nós vimos, pode ser de verão, de inverno, e equinócio. São geralmente bem definidas em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e regiões serranas localizadas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e na região sul do país. Nas demais regiões, há mais ou menos 2 estações bem definidas, que é uma quente e úmida e outra quente e seca. Vamos lá. Região Nordeste, que é a nossa região. Vamos ver, pessoal. Na tradição do povo nordestino, existe apenas 2 estações do ano, a chuvosa e a seca, por haver apenas estes 2 tipos de variabilidade de clima no Nordeste brasileiro. Essa região também é a mais quente do país, que acaba proporcionando altas temperaturas e dias de sol na maior parte do ano. Por que isso acontece? Porque essa região está mais próxima da linha do Equador, que é onde a incidência de raios solares é maior, tá certo? E aí por isso que tem, Aí o fato, que ao longo da mudança climática, quando está chegando o outono e inverno, há sim um pouquinho de frio no Nordeste, mas bem pouco, Nada tão significativo, Porque o clima mesmo na região é quente. Aí vejam só, pessoal, olha para cá. A gente agora vai ver a região centro-oeste. A gente vai correr um pouquinho, tá? Vai ficar nos slides. Na região centro-oeste, onde fica Brasília, tá certo? Onde fica os senadores, o presidente da República. Lá, na região centro-oeste, o inverno é seco, quer dizer, e apresenta temperaturas amenas. Já o verão é quente e chuvoso. As temperaturas variam de 40 graus nos meses mais quentes e de 15 graus nos meses mais frios. Lá, no clima, quando é tão seco, chega até rachar a pele da pessoa, sabia? É preciso botar bacia de água, às vezes dentro de casa, para amenizar. Vamos para a região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo.
Nessa região, no inverno, as temperaturas podem chegar a 4 graus negativos, abaixo de zero. As máximas chegam a 20. Todos os estados da região resistem mais ou menos a temperatura de 30 a 32 graus. E lá também o inverno tem menos chuvas e o verão chove mais, tá certo? E aí vamos para a região sul. A região sul é justamente, se vocês olharem aí na telinha, essa parte de baixo, ó, o biquinho do Brasil, né, no finalzinho, que ele está abaixo do Trópico de Capricórnio, né? É a região brasileira que mais sente o impacto do frio no inverno. É a região sul, que está quase toda abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Bem pertinho já do polo lá sul, né? E aí o que acontece? Essas localidades apresentam baixa temperatura e, em muitos casos, negativa, sendo um prato cheio para quem gosta de conhecer o verdadeiro significado do verão. Aqui é Gramado, essa imagem de Gramado, né, que fica no Rio Grande do Sul, e aí, ó, cheio de neve, porque lá chega a nevar no inverno, tá certo? Agora, ufa, quase corri, fiquei com medo de não dar tempo, né? Vamos ver, a gente sabe agora por que no Brasil é tão diversificado, né? Eu me perguntava por que não nevava em Pernambuco, agora a gente já sabe, porque a nossa região fica mais próxima da linha do Equador e ó, recebe mais luz do sol. Vamos agora para as atividades. Vamos ver o que vocês aprenderam. Vamos lá. 1. No Brasil, as estações do ano não acontecem de formas definidas, ou seja, de formas iguais em todas as regiões. Isso acontece por causa de alguns fatores. Quais são eles? Será que é porque o Brasil se encontra todo no hemisfério norte? Ou será porque localiza-se na linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio? Será que é por conta da extensão territorial, pelo tamanho do Brasil? Ou por causa da falta de sol durante no Nordeste durante o ano? O que é que vocês acham? Vamos ver. Por causa da localização, né, que ele fica próximo à linha do Equador e os trópicos de Câncer. E também por conta da extensão, pelo seu tamanho, né, grande. E o fenômeno de solstício de inverno no Brasil deste ano iniciou em 20 de junho e findou no dia 22 de setembro. Atualmente, em qual estação nós estamos? Nós estamos no equinócio de outono, solstício de verão, solstício de inverno e equinócio de primavera. Quem escreveu primavera? Acertou! E aí, ó, sobre as características do inverno e verão nas regiões do Brasil, a gente vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Região Norte e Nordeste. O que é que acontece nessa região? Vamos ver? Ó, nessas regiões o verão é bem quente, com altas temperaturas, muito calor e sem chuva. Já o inverno, a temperatura cai um pouco e chove muito. Região Sudeste e Centro-Oeste. Nessas regiões o inverno é frio e com pouca chuva. Já o verão é muito quente e com elevado índice de chuva e pode ocorrer até tempestade. E a região sul, né? Nesta região as estações são bem definidas, ou seja, o verão é bem quente, com muitas chuvas, e o inverno a temperatura diminuiu, fica muito frio. Em alguns lugares chega até nevar. Pronto, e agora nós vamos para a nossa revisão. A nossa aula de hoje, qual foi o tema, pessoal? A posição do Brasil no planeta e as estações do ano, né? Nós vimos a nossa leitura de leito com a Canção da Primavera, de Mário Quintana. Aprendemos um pouco sobre solstícios, né, de inverno e verão, solstício, e equinócio, de outono e primavera. Vimos um vídeo, né, explicando um pouco sobre como acontece o movimento de translação. Vimos a importância, né, porque o Brasil, né, a posição do Brasil no hemisfério, né, e por isso essa mudança, né, as estações não são bem definidas. Nós vimos o que são a linha imaginária do Equador e as linhas dos trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio. Vimos o vídeo explicativo, né? Descobrimos por que o Brasil é chamado de um país tropical, porque ele está entre os trópicos, né? Vimos a divisão das estações no Brasil e vimos também cada região, né, como é que acontece as estações nela, né? E por quê? Não podemos esquecer, tá certo? Que é justamente por conta da localização do Brasil no planeta Terra. Por hoje, pessoal, é só. Ufa, quase que não acaba, né? Mas na próxima aula tem mais, tá certo? Vamos continuar estudando, não deixem de fazer as atividades e até a próxima.